A verdade é que você não vai ser substituído pela inteligência artificial se você não for substituível. Nós estamos aqui hoje para falar sobre inteligência artificial. Tan, tan, tan. E a internet, aqui é a Meg, sejam todos bem-vindos à Torre do Gato Arcano, onde nós falamos sobre RPG, falamos sobre storytelling, escrita criativa, todas essas coisas. E se você é novo aqui, já se inscreve no canal, dá o like. Se você já é da casa, então seja bem-vindo, pega alguma coisa pra tomar. Hoje eu tô sem nada pra beber, porque hoje a gente vai falar verdades. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, certo? Em específico, inteligência artificial no RPG, mas eu vou abranger um pouco para outras coisas que eu acho que são pertinentes para essa conversa. Ok, calma aí. Meg da edição aqui, pessoal. Eu vou fazer alguns comentários em cima desse vídeo, porque eu gravei ele e eu tava muito brava. Então eu vou entrar aqui de vez em quando pra explicar algumas coisas melhor, certo? Pra acrescentar algumas outras coisas, pra não ficar estranho e pra vocês não pensarem que... Eita, olha lá a Meg mostrando o humor dela, embora seja exatamente isso que tá acontecendo. Então é isso aí. Então a gente vai começar falando, né? Eu acho que todo mundo sabe o que é uma inteligência artificial. Eu espero, certo? Bom, vamos parar de assumir coisas. Inteligência artificial basicamente é um conjunto de tecnologias que permitem que os computadores vão lá e façam algumas funções mais avançadas, certo? Então, por exemplo, a capacidade de ler uma imagem, certo? Ver uma imagem, entender o que está acontecendo, traduzir coisas de alguns idiomas, analisar dados, fazer recomendações e também simular o comportamento humano. E quando eu digo simular o comportamento humano, eu estou falando de algumas decisões, certo? Então, tomando decisões, execução de tarefas e entre outras coisas, tá? Claro que a inteligência artificial, ela tá avançando muito rápido, certo? Mas ainda não é possível, e eu não acredito que algum dia vai ser possível da inteligência artificial substituir os humanos completamente. Dito isso, vamos fazer ressalvas. Eu comecei esse vídeo falando que a inteligência artificial não vai te substituir se você não for substituível. E agora a gente vai voltar para o RPG, certo? Eu tô vendo muito mesmo, certo? Eu ia falar no Substack, mas não. No Reddit e na comunidade mesmo, certo? O pessoal falando de mestres que estão usando inteligência artificial para escreverem suas campanhas, jogadores que estão usando inteligência artificial para criar personagens ou pesquisar sobre o sistema, certo? Sem precisar ler o livro. E para aqueles que me conhecem um pouco mais, vocês sabem que eu eu faço análise de desenvolvimento de sistemas, eu tô entrando na área da tecnologia, certo? E eu digo que eu tô entrando mais nesse sentido de existe muita coisa para aprender, tá? Existe muita coisa, eu não tô aqui assumindo que eu sou uma especialista, tá? Eu não sou uma especialista em inteligência artificial, ok? Inclusive, eu nunca parei muito para estudar a respeito. Eu uso, não vou mentir, tá bom? E mais do que isso, eu não sou contra o uso de inteligência artificial, tá bom? Com responsabilidade, certo? Então a gente vai fazer alguns adendos sobre isso também. Mas sim, voltando. A gente tava falando, certo? Eu tava falando sobre a questão dos mestres usando inteligência artificial para escreverem suas campanhas e até para tomar decisões em campanhas. E, gente, esses posts, certo? Falando sobre isso, eram posts reclamando, tá? E não poderia ser diferente, ok? É que eu falei, inteligência artificial você tem que saber usar. E a partir do momento que a inteligência artificial ela é mais inteligente que você, daí é um problema. Daí você não deveria estar usando. Vamos a uma comparação bem estranha. Então, eu falei que eu ia aparecer por aqui. Então, eu vou falar uma coisa que pode ser que seja um tópico sensível para alguns. Então eu vou pedir para vocês só darem uma olhada na tela, verem o aviso e então seguirem o vídeo. Vamos comparar a inteligência artificial com um demônio. Sim, certo? Então se você tem qualquer conhecimento em ocultismo ou alguma coisa do gênero, você vai talvez entender o paralelo que eu vou fazer agora. A inteligência artificial é um demônio. E você
para usar ele, certo? Para fazer com que ele trabalhe para você, que ele faça coisas para você, você precisa dominar ele, você precisa prender ele e fazer com que ele obedeça às suas regras e não o contrário, certo? E a questão que eu tô vendo é que a maioria das pessoas, elas não estão sabendo fazer isso, certo? Elas se deixam dominar pela inteligência artificial, tá? O que eu quero dizer com isso? Você tem que colocar um crivo nas coisas, certo? Primeiro que os textos que a inteligência artificial ela produz, eles são fáceis de rastrear, certo? A linguagem, a estrutura do texto, ela é perceptível, certo? Eu não tô falando das imagens, porque as imagens a gente já sabe, né? Os famosos 3 dedos e enfim, coisas nas imagens que não fazem muito sentido, não fazem nenhum sentido, sabe? Tem as exceções? Com certeza, certo? Com certeza tem. Não tô dizendo que não. Aqui eu tô falando das IAs que são gratuitas, certo? Então, eu tô falando, por exemplo, do ChatGPT, tô falando do Gemini, que foram os que eu testei, certo? Eu não testei outros, porque eu também não tenho muita paciência, tá? Pra testar outros, que nem eu falei. Na verdade, eu não falei sobre isso. Eu vou falar sobre isso, que eu testei, né, o ChatGPT e o Gemini pra jogar uma campanha, certo? Eu pedi pra eles, tipo, joguem RPG comigo. Inclusive, eu vou mostrar as telas pra vocês. E foi... Foi uma bosta, tá? Foi uma merda. Então, assim, você precisa... A partir do momento que você pede alguma coisa pra inteligência artificial, você tem que ir lá e ler o que ela te dá, sabe? E você tem que ter um senso crítico muito bem desenvolvido pra perceber quando aquilo que ela tá te oferecendo é uma merda, tá? Porque frequentemente é, ok? Pela minha experiência usando, tá? Coisas que frequentemente não fazem sentido, certo? Coisas que começa com uma afirmação e em seguida ela termina ali, nunca mais é citado nada a respeito. E daí, pra mim não ficar falando de coisas soltas aqui, eu vou dar um exemplo, tá bom? Vou colocar na tela que eu falei o começo, tá? O começo da minha conversa com tanto o ChatGPT quanto o Gemini, em que eu pedi pra eles pra mestrarem uma campanha pra mim, pra jogarem RPG comigo. Então a gente vai começar pelo ChatGPT. Então eu comecei aqui com o meu prompt, eu coloquei jogue RPG comigo. Tá? E a resposta dele foi, claro, vamos jogar um RPG juntos. Antes de começarmos, preciso que você escolha alguma das opções para moldar a aventura. Então, assim, como eu falei, a gente está usando aqui uma inteligência artificial gratuita. Eu não forcei muito ela. Palavra estranha, né? Eu não forcei muito essa IA no sentido de ter colocado regras, no sentido de ter falado para ela qual sistema que eu quero, certo? Vocês vão ver. Ele me oferece aqui algumas escolhas de cenário, né? Então ele fala aonde a história se passa e me dá a opção de fantasia medieval, pós-apocalíptico, nananã. E pede pra mim falar sobre o meu personagem, né? Então colocar nome, qual raça que eu quero ele, a classe, a personalidade. E qual estilo de jogo que eu quero, se é mais narrativo, com a história com escolhas e menos números, o que eu... né? Todo RPG é narrativo. É claro, eu entendi o que ele tá querendo dizer aqui, certo? Ele tá querendo dizer aqui que tem menos mecânicas, ok? Ainda assim, porcamente escrito. Clássico com dados, então teste de sorte, habilidades com rolagens, o que eu achei que foi uma escolha um tanto estranha, um tanto problemática, certo? Inclusive eu escolhi ela por conta disso, porque em nenhum momento ele falou pra mim colocar as habilidades que a minha personagem teria. Logo em seguida, livre improvisado, certo? Que é basicamente eu falar o que eu quero fazer e ir fluindo. Eu, como falei, escolhi o clássico com dados, certo? E daí ele falou, né, mandou aqui beleza, me deu um resumo. E aí começou o início do problema, tá? Entendam que essa conversa com o ChatGPT, eu abri ela sem... Eu não tinha mandado nada antes, certo? Então ele ainda tá usando a versão 4, se não me engano é a 4, do ChatGPT, que em teoria ela é mais inteligente, certo? Ou ela é pra ser mais inteligente.
E aí ele me dá as regras rápidas aqui, tá? E aí ele fala, eu rolo um D20, tá? Normal, beleza? Para ações importantes. Tirar 10 ou mais... Eu vou colocar uma reguinha, tá? Aqui pra vocês irem acompanhando pra ver se... Porque isso não faz sentido. Tirar 10 ou mais é um sucesso simples. Matematicamente falando, isso daí já tá errado, certo? Porque se você tira 20, 20 é mais de 10, então você tem um sucesso simples. Mas tudo bem, não vamos ser tão chatos assim. Vamos lá. 15 ou mais, um sucesso com bônus. Tirar 5 ou menos, você tem uma falha. Tirar 1, uma falha crítica, certo? Tudo bem. E tirar 20 é um sucesso crítico. Agora, o que acontece entre 6 e 9? A gente não sabe, certo? 6 e 9 simplesmente não existe. E aí, entendo, eu não mandei mais nada depois disso daqui, certo? Ele segue aqui, já me falando o começo da aventura, então ele inventa o nome de um lugar aqui, Mirendal, sei lá como é que pronuncia isso daqui. Uma cidade cinzenta, cercada por florestas assombradas, no centro da cidade, uma torre em ruína, a Torre dos Ecos. Voltou a brilhar à noite depois de 200 anos de silêncio. Dizem que o antigo poder... Tá, enfim. Daí ele vai lá e coloca aqui já, certo, que eu tô numa taverna, dá o nome da taverna, beleza, certo? E já me dá o gancho de aventura, que é basicamente os camponesinhos da cidade, tipo, falando, a maga ali, ele menciona, né, que a maga é rabugenta, porque eu falei que esse era o traço de personalidade da minha maga, certo? Como eu falei, eu não continuei essa conversa, porque se eu fosse continuar, a primeira coisa que eu ia falar pra ele é o que acontece de 6 a 9, ok? E falar pra ele rever aquilo. Porque ele já errou no início, tá? Logo de cara ele já errou. Então, assim... O Gemini foi ruim também, mas tudo bem, né? Eu comecei com o mesmo prompt, comecei com o mesmo pedido, joga RPG comigo. E daí ele falou, claro, certo, eu adoraria jogar RPG com você. Então ele perguntou que tipo de jogo eu gostaria de jogar, se é fantasia medieval ou tanto faz. E daí definiu os detalhes de qual que é o meu papel, se eu quero controlar um personagem ou se eu quero controlar um grupo. Ele também me pergunta qual o tema que eu quero, certo? E daí eu falei pra ele me surpreender com o tema. Eu confesso que talvez não seja muito justo, eu já cheguei no Gemini estressada depois do ChatGPT, certo? E aí... Gente, é uma coisa simples, certo? É uma coisa simples. Teoricamente, não devia ser difícil pra inteligência artificial ir lá, entendeu? Pegar e falar, tipo, tá, esses aqui são as minhas faixas, certo? De tanto a tanto, isso de tanto a tanto, aquilo. Não é uma coisa difícil, ok? Não é uma coisa complexa. A conversa... Tá, desculpa, vai, Gemini agora. Sim. Ótimo, medieval, personagem única, né? Que eu falei que eu não queria controlar um grupo. E prepare-se pra ser surpreendido. Aí ele me fala aqui um título, certo? O Sussurro da Bruma Eterna. Ele já criou a personagem pra mim, o que eu achei muito estressante. Eu não gostei disso, fiquei muito revoltada. Tá? Mas ele criou aqui a tal da Lyra, uma erudita cartógrafa, me deu uma caralhada de informação dela que eu não pedi, né? Mas ok. Missão inesperada. A corte do rei Valério está em polvorosa e eu não vou ler tudo isso daqui. Vocês podem pausar o vídeo, tá? Leiam se vocês quiserem ler. Eu não vou, ok? E basicamente ele já me dá também aqui o início da jornada. Ele fala que você está nos limites da última vila antes das Terras Esquecidas. Uma pequena comunidade chamada Vila da Pedra Fiel. Enfim, certo? Um monte de outras informações. Nananana. E aí ele me pergunta qual que é o meu próximo passo. Como eu falei, eu já cheguei aqui irritada por conta do ChatGPT. Então eu não tenho muito da minha paciência agora pro Gemini, certo? Considerando que ele criou uma personagem pra mim e eu não pedi. Então, questões que alguns dos defensores da inteligência artificial podem vir falar pra mim. Que eu não fui específica no meu prompt, certo?
que eu deveria ter falado pra ele coisas como, abre aspas, jogue RPG comigo, me deixe criar o meu próprio personagem, vamos seguir as regras de tal e tal sistema, você é o mestre, eu sou o jogador, não tome decisões por mim e uma série de outras especificações. Eu poderia, sim, sabe? E se fosse uma coisa que eu realmente quisesse seguir em frente contra, eu quisesse realmente, sabe, colocar pra testar ele, é uma coisa que eu possivelmente faria, tá? Mas o que é o meu ponto aqui? Se você olhou pra isso, certo? Essas coisas que eu mostrei, e você não viu o problema logo de cara, certo? Você não... Por exemplo, você pega um texto e você não tem muito a experiência de leitura, certo? Porque, no final das contas, saber se um texto é bom ou não é muito influenciado por quanto você lê, certo? Se você não tem o costume de ler, você não vai saber o que é um texto bom, certo? Assim como se você não tem o costume de escrever, você não vai saber dizer o que é que faz um texto estar mal escrito, ok? E aonde que está o problema? Como eu falei, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta e você tem que saber usar. Eu uso inteligência artificial quando eu quero, vamos dizer assim, discutir uma ideia, certo? Porém, frequentemente o que acontece comigo, e o motivo pelo qual eu não uso tanto assim, é que a ferramenta constantemente tenta me oferecer coisas, certo? E daí, por exemplo, se eu falo que estou pensando em escrever um texto sobre maçãs, daí a resposta tende a ser, um texto sobre maçãs é uma excelente ideia, segue aqui um modelo do que você pode usar, e daí ela vai lá e escreve por você. E isso me deixa muito revoltada. Como escritora, isso me deixa muito revoltada, certo? Não pelo fato de que eu acho que, nossa, a inteligência artificial vai me substituir, tá? Não. Mas porque tira a minha autonomia, certo? Ou, por exemplo, né, o péssimo, o pior de todos, corrija pra mim um texto, e daí ele vai lá e muda absolutamente tudo que você escreveu, certo? Esse é um problema. Tá? Porque primeiro você perde a sua voz, certo? Não é mais você ali, certo? Você perde também de ver os seus problemas, porque você não passa pelo processo de correção você mesmo. E aí o processo de correção, eu falo assim, é de você olhar e falar assim, isso aqui tem um furo, né? Isso aqui não tá funcionando. Eu mencionei uma informação desse parágrafo que eu não concluí em nenhum lugar do meu texto. E a IA faz isso, gente, tá? Frequentemente eu vejo textos que foram, né? E eles não fazem sentido, certo? Eles começam com uma informação, terminam com outra, não faz... Não. Fora também que é feio. E é desrespeitoso também com os jogadores e com você mesmo, certo? Você é um ser humano pensante, você é capaz de fazer coisas. Você é capaz de ir lá e escrever o seu próprio texto sem precisar depender do ChatGPT, do Gemini para fazer por você. É claro que, se você está sem tempo, é claro que, se você quer, por exemplo, vamos dizer assim, um pontapé inicial para você poder ir lá e começar a fazer o seu próprio, beleza. Mas não use essa ferramenta como uma muleta. Não deixe que ela domine você, escreva por você, crie por você. Porque ela não tem o crivo que você tem, certo? Com o seu cérebro pensante, certo? Ou melhor dizendo, vai de uma forma menos escrota da minha parte. Use o seu cérebro, tá bom? Se você for usar a ferramenta, use o seu cérebro depois pra corrigir. E aponte na cara dela, tipo, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido, certo? Funciona melhor do que se você simplesmente ir lá e falar, sabe, amém pra tudo que a inteligência artificial te entrega, tá bom? Algumas coisas que eu acho que são interessantes de serem pontuadas aqui. Existe um estudo, tá? Que eu vou pesquisar qual é. Agora, peraí. Que eu quero falar com certeza. Calma aí, rapidão, deixa eu pausar. Tá, eu achei aqui a notícia. Os usuários de inteligência artificial, certo? Eles tiveram pouca retenção de informação, tá? Então, e mais do que isso, eles conseguiram se lembrar de menos coisas do que o grupo que não usou. Basicamente, o que acontece? Nesse estudo, eu vou linkar essa notícia aqui para vocês poderem ler ela na íntegra. As conclusões, certo, estão sugerindo que
a inteligência artificial, ela pode prejudicar o seu aprendizado, certo? E ela pode prejudicar o seu pensamento crítico, tá? Inclusive, né, os pesquisadores recomendam que os alunos, no caso, né, é um artigo, tá, gente? É um artigo, vai ser para alunos, entendeu? Tá na comunidade acadêmica, tá? Mas os pesquisadores recomendam que os alunos, primeiro, eles aprendam sem incorporar a inteligência artificial, para depois, quando eles já tiverem se apropriado do conhecimento, daí sim eles passem a usar. E tudo isso para dizer o quê? Que usar a inteligência artificial como muleta atrapalha o seu próprio caminhar, vamos dizer assim. Você precisa explorar a sua criatividade, você precisa treinar a sua habilidade de escrita, a sua habilidade criativa, a sua habilidade de sabe, escrever um texto mesmo, entendeu? Com coerência, criar uma história com começo, meio e fim, pensar as suas próprias ideias, pensar as suas próprias ideias sem ajuda, certo? Você é um humano capaz, ok? Você não precisa da inteligência artificial pra ir lá e falar pra você que tá tudo bem, pode seguir o baile, entendeu? Você tem essa capacidade, e mais do que isso, se você não usar, você perde essa capacidade, tá? Infelizmente o nosso organismo, assim, o nosso cérebro funciona dessa forma, o que você não usa, você não retém, ok? Eu sou contra o uso da inteligência artificial? Não, eu não sou contra, tá? O que eu sou contra é você usar sem saber usar, tá bom? Aprenda a usar a ferramenta e aí sim, segue o baile, faz o que você quiser, tá? No final das contas, a inteligência artificial não vai substituir mestres de RPG, ela não vai substituir escritores, ela não vai substituir pintores. Insira aqui qualquer profissão, insira aqui qualquer coisa, se você não for substituível. E é sobre isso. Eu pensei de fazer uma live continuando essas conversas ridículas com o ChatGPT e o Gemini, essas conversas que eu falo, né, da aventura de RPG, só pra ver aonde dá, entendeu? Só pra ver até onde a minha paciência também me leva. Seria assim, eu não sei se vocês se interessam por isso, tá? Seria só pra realmente, entendeu, ir lá e provar por A mais B, entendeu? Pela experiência mesmo, que é uma merda, que não vai dar certo. Mas eu não sei se isso é alguma coisa que vocês querem ver, tá? Né, seria tipo um café com julgamento ao vivo, só que das inteligências artificiais como mestres de RPG. Vou aproveitar um momento aqui e convidar vocês para irem até o Pergaminho Arcano, certo? O Pergaminho Arcano é o nosso blog / newsletter, certo? Ele tem um foco em escrita, em storytelling, então, né, aqui como vocês estão vendo essa página inicial dele, é o que vocês vão ver, certo? Quando vocês entrarem. Eu tô criando um conteúdo aqui gratuito de análises de escrita e criação de mundo. Desculpa, a criança do vizinho gritando, gente, né? Desculpa. Mas enfim, de análise e construção de mundo em cima das aulas do Brandon Sanderson, certo? Então, aqui tem, a gente tá no 6º post, certo? Da Forja Narrativa, com muito conteúdo, na minha humilde opinião, muito bom, certo? De escrita, tá? Voltado para vocês, certo? Sempre que alguém me manda alguma dúvida de escrita, sempre que alguém me aborda por qualquer rede social que eu esteja aí, perguntando também, querendo um feedback no que ela tá escrevendo, no que, enfim, qualquer coisa do gênero, eu sempre respondo, tá bom? E isso daí é só pra gente não terminar o vídeo com naquela situação de, eu só critiquei e não falei de nenhuma ferramenta que vocês podem usar, certo? Pra não só para treinar, né, mas para vocês não ficarem com a impressão de que existe essa dependência da inteligência artificial. Então, que nem, por exemplo, esse último post aqui, a gente falou sobre personagens com alma, tá? Então, quando vocês entrarem aqui, certo, vai ter toda uma situação, certo? Então, desejos, defeitos, dilemas, uma série de outras coisas, tá? Esses posts, como eu falei, eles são gratuitos, a maioria deles, tá? Justamente por isso, certo? Para ter esse conteúdo para a comunidade mesmo, tá certo? E eu quero agradecer aos nossos membros da guilda do Gato Arcano, certo? A todos vocês que estão inscritos no canal. O apoio dos membros fazem
com que eu continue fazendo isso, tá? Eu vou ser bem honesta com vocês. Se não tivesse ninguém lendo, se não tivesse ninguém interagindo comigo, dificilmente eu faria, porque eu já sei isso aqui, certo? E o que eu não sei, se for pra mim estudar, eu vou estudar por mim mesma. Então, não tenho necessidade de postar pro mundo, certo? De compartilhar com os outros aquilo que é só pra mim. Então, aproveitem o conteúdo, é gratuito, ok? Então, sintam-se livres pra ir lá, certo? E ficarem por vocês mesmos. E se vocês não gostarem, criticarem também. Bom, me fala se vocês querem ver isso, me fala o que vocês querem ver no canal, certo? E eu vou ficando por aqui, como sempre. Falou!